Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Tá Sabendo, o podcast que liga você à cultura viva em Pindamonhangaba. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que, além de mãe, turismóloga, secretária de cultura, ainda é uma das pessoas que ajuda a gente a manter a cultura viva aqui na nossa cidade. Temos a honra de receber a nossa secretária de Cultura e Turismo, Rebeca. Seja bem-vinda, Rebeca. Muito obrigada, Angelita. Muito obrigada, João. É um prazer estar aqui com vocês no podcast hoje. Muito bem-vinda. Bom, para começar, então, esse bate-papo aqui hoje, gostaria de saber, primeiramente, acima de tudo, quem é você? Quem é a Rebeca, tão famosa aqui na cidade? Então, em 2002 eu entrei na Prefeitura de Pindamonhangaba como estagiária, né? E aí eu fiz o estágio que era necessário para a conclusão do curso e abri uma empresa para prestar serviço para a Prefeitura na época. Eu fiquei uns 2 anos como empresa prestando serviço para a Prefeitura. Prestei o concurso que teve e em 2006 eu fui chamada no concurso público. Mas antes disso, de ser chamada no concurso público, o prefeito na época, né, ele me chamou para assumir um cargo de assessora de turismo. Então, eu fechei a minha empresa e entrei na prefeitura como assessora de turismo e permaneci como no departamento de turismo, né? Acredito que até 2006 ou 2007, quando eu assumi como diretora de turismo. Aí eu fiquei como diretora de turismo, fiz nesse período uma faculdade de gestão pública. Não, desculpa. Eu fiz a pós-graduação de gestão pública, fiz a pós-graduação de gerenciamento de cidades e fiz também uma faculdade de recursos humanos. Eu saí do departamento de turismo e fui para o departamento de cultura em 2012. Então, eu fiquei de 10 anos, né, de 2002 a 2012, no departamento de turismo. Fui, então, para o departamento de cultura, onde aprendi muito, né? Na época, o diretor de cultura era o Afonso Baroni, que também é um grande artista aqui de Pindamonhangaba, né? Aprendi muito com eles. Em 2017, o Isael entrou e trouxe o Alcemir Palma, que tem um conhecimento gigantesco, né, sobre cultura no município. Então, eu aprendi demais com ele também. E quando ele assumiu a secretaria em 2019, ele me chamou para ser diretora de cultura. Assumi, então, a diretoria do departamento. E esse ano eu vim para a secretaria como secretária com a saída do Alcemir. Então, é uma trajetória aí de 23 anos. Tem muita experiência, né? E pelo jeito você é uma pessoa que gosta de sempre estar se capacitando, né? Buscando conhecimento para cada vez entregar um trabalho melhor. Isso é muito importante, porque a secretaria, para a gente, da cultura, tem que ser uma pessoa que ande de mãos dadas com os fazedores de cultura, mas também que entenda como é que as coisas precisam ser feitas, né? E então, agora que a gente conhece um pouco mais sobre como você chegou até aqui, né, eu gostaria de saber sobre o que é para você ser a secretária de Cultura hoje aqui em Pinda. É uma responsabilidade muito grande, né? Começa por aí. Eu adoro trabalhar nessa área, né? Na área da cultura e do turismo, que é de minha formação. E poder trabalhar em prol, né, do fomento da cultura, do fomento do turismo, ver as pessoas se desenvolvendo, crescendo, é a maior alegria que a gente tem, né? É um retorno que faz com que vale a pena a gente acordar todos os dias, né, e vir trabalhar, porque a gente vê como o município está crescendo cada vez mais, né, como os artistas estão conseguindo desenvolver suas ações, né, buscando recursos não só no município, mas também recursos estaduais, né, participando de editais. Isso traz uma alegria muito grande para a gente, né, todos os dias ali na secretaria. E é uma equipe também, posso falar da minha equipe? É uma equipe maravilhosa, né? A gente tem ali na secretaria, no departamento de cultura,
3 pessoas que a gente fala que são patrimônios do departamento, né? Que é a Paula, Dilma e a Zilda. Elas entraram na prefeitura em 82, o ano que eu nasci, né? E trabalham desde essa época na cultura. Então, elas têm um conhecimento, assim, que são pessoas que me ensinaram muito, né? E tem muito a ensinar ainda, né? Todos que passam ali, elas têm aquela tranquilidade, né, de estar passando as informações. A gente tem uma equipe muito boa ali trabalhando, né? Hoje a gente tem o João como secretário adjunto, tem o Paulinho como diretor de cultura e o Fábio, que também é formado, né, em turismo e geografia, também muito capacitado como diretor de turismo. Então, é uma equipe muito legal de se trabalhar. E até foi por isso, né, um dos motivos que eu fiz a Faculdade de Recursos Humanos, quando fui convidada para assumir a diretoria de cultura, eu falei, gente, vai ter muita gente abaixo de mim, né? Deixa eu entender como lidar com essas pessoas, os direitos que elas têm e tudo mais. Foi por isso que eu acabei fazendo Recursos Humanos. E isso ajudou muito, né, a lidar com todos ali. A faculdade sempre traz não só a parte de direitos, né, mas de como lidar com pessoas, né? E lidar com pessoas não é fácil, né? E a gente vai aprendendo no dia a dia ali também. É muito bom ouvir você contar isso, porque às vezes as pessoas não sabem, chegou a ver lá, a Rebeca, secretária de Cultura, mas como que ela chegou aqui, né? É legal você estar compartilhando a sua história com a gente, né? Toda essa trajetória e as formações, as capacitações que você foi fazendo na trajetória, porque assim, eu como uma fazedora de cultura e também membro do conselho, eu tenho esse contato direto com você, eu percebo a sua capacidade em lidar com pessoas e problemas o tempo todo, né? É uma dinâmica muito rica. Para mim, pelo menos, eu posso compartilhar pela minha experiência, né? E o apoio e como vocês estão abertos para ouvir a população ali de modo geral. Bom, eu gostaria de saber de você, agora, da cultura de Pindamonhangaba, né? A gente tem diversas áreas da cultura aqui, mas tem alguma área em específica que mais chama a sua atenção? Olha, é difícil falar assim, uma que mais chame minha atenção. Estou né? te colocando na berlinda. O que eu mais gosto na cultura é a força de transformação que a cultura tem, né? A conexão que ela faz entre as pessoas. Lá no Departamento de Cultura hoje, a gente tem até um departamento... A Pindamonhangaba é diferenciada, né? Se a gente pensar assim, a gente tem um município de 170 mil habitantes com 7 bibliotecas municipais, né? Aonde você tem isso? São José, se não me engano, tem 1 ou 2 bibliotecas, né? Então, Pinda, a gente tem 7 bibliotecas. A gente tem o Teatro Galpão, né? É um teatro pequeno, 220 lugares, mas atende bem o município hoje. E é um local onde as pessoas... tanto os grupos, né, podem estar desenvolvendo suas ações, né, eles de fazer ensaios, como também de estar apresentando os seus produtos, né? E a gente recebe muita gente de fora também, principalmente por conta do PROAC. Então nós temos o Museu Histórico Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina. A nossa parte de patrimônio histórico é muito rica no município também. E dentro disso, né, uma das ações culturais, né, uma das manifestações culturais que a gente tem aqui, que eu gosto demais, que sempre me emociona, é a Congada, né? A Congada, que começou com o seu Geraldo e hoje está aí, né, há tantos anos. Hoje é o sobrinho dele que está à frente. Toda vez que eles tocam, emociona demais, né? Então, a gente tem a parte do patrimônio histórico, então, muito rica aqui no município. A nossa cultura riquíssima, né? A quantidade de grupos que a gente tem de teatro. O FEST, acho que, né, que acontece já há mais de 40 anos, ajudou muito nisso, né? Hoje a gente tem grupos artísticos aqui, teatrais, riquíssimos, né? E muito antigos também, além de novos que vão surgindo. Então, é difícil a gente falar assim, uma área que você goste mais, né, que te atraia mais. A cultura é muito rica, de um modo geral. E o que eu acho que é mais importante nisso tudo é a gente trabalhar isso com as crianças, né? A gente desenvolve hoje um projeto de educação patrimonial com a rede municipal de ensino e já estamos levando isso também para a rede estadual e escolas particulares, onde as crianças elas saem da escola, vão até o Palacete 10 de Julho,
visitam o Palacete, conhecem a história do Palacete, um pouco mais a história de Pinda. E ali no Palacete, elas têm uma visão também da Serra da Mantiqueira, e a minha sala fica ao lado do salão onde eles fazem essa visita com os professores. Eu fico tão feliz de ouvir cada professor que entra ali contando sobre a história da Serra, as cidades que a gente tem aqui ao redor, né, do nosso município, falando de Pindamonhangaba também, o que tem ali, né, olhando para a Serra, o bairro do Ribeirão Grande, do Piracuama, e cada professor que chega ali conta do seu jeito, né, e a gente percebe a interação com os alunos. Então, é um projeto riquíssimo que tem sido desenvolvido na cidade. Então, eles conhecem o Palacete 10 de Julho, conhecem ali a fototeca, né, que é nosso arquivo municipal também, vão para o museu. Lá no museu eles podem conhecer a história também da Tribuna do Norte, fazem uma visita depois à Biblioteca Municipal. Então, a gente precisa que as nossas crianças elas se sintam pertencentes do município, né? Quando eles conhecem, eles se sentem pertencentes e eles cuidam, né? Eles preservam. Então, é muito importante esse trabalho que é feito desde criancinha, tanto na parte da cultura quanto do turismo. A gente tem também levado as crianças para conhecerem os pontos turísticos do município, contando a história da cidade através desses pontos, e tem sido riquíssimo. A gente tem que estar trabalhando sempre com as nossas crianças, né? Sem dúvidas, é incrível. Inclusive, a gente está aqui no espaço da Tribuna do Norte, aqui no shopping, né? E esses dias eu fui numa apresentação lá no museu, inclusive, e desculpa até sair aqui do roteiro, mas só para contar, e eu descobri que o Jornal da Tribuna do Norte é um dos primeiros jornais do Brasil. Se eu não me engano, é o 4º jornal do Brasil, né? E, cara, está aqui em Pinda, é patrimônio de Pinda, e poder levar as crianças a conhecer isso, a estarem vivenciando a história do jornalismo no Brasil, aqui em Pinda, é incrível. Poder fazer esse podcast aqui também é muito legal. E pegando o gancho do que o João falou e do que a Rebeca falou, eu quero contar que o meu filho Edgar está na 5ª série do ensino fundamental da rede, e ele fez a visita. E ele chegou em casa encantado. E eu sempre levei os meus filhos desde pequenininho. Passei do bondinho, museu, o Palacete, que eu sempre estou lá. E aí ele chegou em casa empolgado e falou: mãe, é muito mais legal fazer com guia, com alguém contando a história, porque você me leva eu lá e você não conta as coisas para mim. E com ele falou o nome da moça, não me lembro, apresentando e contando a história, foi muito mais legal. Ele chegou muito empolgado, ele chegou feliz mesmo desse passeio. Então, assim, é uma ação muito importante de cultivar isso nas crianças, né? Porque a gente, enquanto fazedor de cultura, a gente consegue perceber que muitas vezes as pessoas não conhecem os eventos que tem na cidade, nem sabem que a visitação é gratuita, que o Palacete não é só o lugar onde cede o espaço para a Secretaria da Cultura, mas também é um prédio histórico que pode ser visitado, né? E levar isso para as crianças, eu acho que é a porta de entrada das famílias. Porque se o meu filho, que eu vivo levando eles, ele chegou contando tanta novidade que eu não sabia, imagina uma criança que a família nunca foi e nem conhece o espaço. Então, eu quero dar os parabéns por esse projeto, que é magnífico, tá? E já está aprovado dentro da minha casa. Obrigada, Angelita. Fico feliz com esse retorno. E a gente, quando começou a desenvolver esse projeto, primeiro a gente começou lá atrás com o turismo, que chama City Tour Histórico-Cultural, né? Que a gente começou com a rede municipal também. A gente já sentiu essa emoção de poder estar trazendo crianças que às vezes não saem ali do bairro delas, né? Para conhecer o centro da cidade, conhecer a história da sua cidade, vivenciar um pouco da nossa cultura, né? Que é da cultura dela, né? Então, foi muito importante para a gente a realização desse projeto. Fiquei muito feliz quando a gente começou esse ano o de Educação Patrimonial, e ter esse retorno seu é uma alegria muito grande. Rebeca, aproveitando o gancho aí, né, sobre os projetos, conta pra gente quais projetos a Secretaria vem desenvolvendo ao longo do ano. Bom, a gente começa na Secretaria, o ano começa já na primeira semana do ano, né, as ações da Secretaria de Cultura e Turismo. Então, a gente tem lá no comecinho do ano, sempre no primeiro sábado do mês de janeiro, a realização do encontro de grupos folclóricos, que acontece em frente ao presépio, lá na Praça Monsenhor Marcondes,
Então, é sempre no primeiro sábado do ano, no período da manhã, na Praça Monsenhor Marcondes. Aí a gente tem participação de Folia de Reis, tem congada. Aí, na sequência, a gente começa o edital do Festival de Marchinhas, né? A gente abre o edital para inscrição das pessoas que querem participar do festival, que acontece sempre uma semana antes do Carnaval. Aí tem o Carnaval, né? Que é um grande evento também. E aí a gente tem a Semana Mazzaropi, a gente tem os eventos... gente, É que são muitos eventos, né, Rebeca? Na verdade, isso é uma coisa que a gente não pode falar de Pinda, porque evento tem o tempo todo, né? Todo mês, praticamente, tem alguma atividade evento, que está acontecendo. Mas vamos tentar... É porque eu imagino que decorar todos esses na ordem cronológica não é fácil. Mas vamos tentar falar agora sobre os eventos que estão para acontecer. Né? Quais são os próximos eventos que vão acontecer aqui na cidade? Quais editais estão abertos para que os fazedores de cultura possam se inscrever? Você quer dar uma palhinha sobre isso? Então, edital aberto, a gente está com o edital de mestres. Né? O edital de mestres ele é para pessoas com mais de 60 anos de idade. Né? Ele acontece desde 2019 e ele reconhece e premia pelo menos 5 mestres por ano, né, de tradição oral do nosso município. Então, as inscrições são até agora o dia 31 de julho e a premiação já no dia 9 de agosto. Esse edital, como ele é para mestres, né, e normalmente pessoas com mais de 60 anos, normalmente não, né? Para pessoas com mais de 60 anos, a gente não faz ele online, a gente faz ele presencial. Então, se você conhece algum mestre de cultura, né, que tenha ali um reconhecimento da comunidade, com alguma tradição oral, né, pode estar levando essa pessoa ou indo representando essa pessoa lá na Secretaria de Cultura para a gente poder fazer a inscrição dele nesse edital. Inclusive, convidando você, fazedor de cultura, que conhece alguém que faz parte dessa tradição, não deixa essa pessoa ficar de fora, é importante, e muitas das vezes por não terem tanta familiaridade com o mundo digital, né, não vão se inscrever, mas você pode levar uma pessoa do seu bairro, da sua comunidade, leve essa pessoa para que ela possa fazer parte aí do concurso dos mestres da cultura aqui em Pindamonhangaba. É isso aí. Daí a gente tem o Festival da Juventude, que também está aberto às inscrições. Né? O Festival da Juventude, as inscrições vão até o dia 16 de... Festival da Juventude. Até o dia 17 de agosto. Tá? Então, a gente tem o Festival da Juventude com as inscrições até o dia 17 de agosto e ele vai acontecer em setembro. Esse Festival da Juventude, ele é para músicos com até 29 anos de idade. E ele acontece lá no Teatro Galpão também. Nós vamos abrir agora, em agosto, o edital do FEST, que é o Festival de Teatro de Pindamonhangaba, e ele vai acontecer em novembro. Ele vai acontecer esse ano de 7 a 16 de novembro. A gente tem, nesse período, espetáculos de teatro adulto, infantil e de rua acontecendo todos os dias. Né? Além disso, nós estamos com as inscrições abertas para as oficinas culturais do município. Né? As oficinas culturais elas acontecem em todos os nossos espaços culturais. Então, a biblioteca é um espaço cultural, o Teatro Galpão, o museu, o Palacete 10 de Julho, todos esses locais eles recebem oficinas culturais. Então, a gente tem oficinas variadas, né? Tem clube de leitura, que até a Angelita está com a gente nessa, tem coral, tem coreografia para fanfarra, né? Que a gente tem também aqui em Pinda, as fanfarras que desfilam no desfile de 7 de setembro. Então, a gente oferece essas oficinas. Tem de dança, né, de balé, hip hop, de passinho, que está sendo um sucesso, essa oficina de passinho. A gente tem oficina de desenho, de fanfarra, de jogos teatrais, de mídia social, mosaico, teatro e violão. Então, essas oficinas elas vão estar acontecendo em todos os nossos espaços culturais. Quem quiser mais informação pode entrar no site da Prefeitura, né, que a gente tem lá os dias, os horários dos locais, e as inscrições é só estar indo ao local de seu interesse e fazendo a inscrição. Também tudo gratuito para a população. É muita atividade, hein, Angelita? Você vai estar fazendo aonde? Eu vou estar na Biblioteca da Igualdade Social ali, né? A biblioteca, a casa, né,
A Casa do Medo. Tem o nome, qual que é o nome mesmo, Rebeca? Luiz Gama, isso. Vou estar dando início lá no dia 17, né, com a oficina Mediação de Leitura, Clube de Leitura, né? Rebeca, eu acho importante falar como que faz para o artista estar participando, dando a sua oficina. Como que funciona essa dinâmica? Porque às vezes as pessoas falam assim, Angelito, só tem você como mediadora de leitura, só tem eu porque eu fui a única inscrita, né, para dar essa oficina. E às vezes a gente ouve assim, mas é sempre os mesmos oficineiros. Conta pra gente qual é o caminho para que o artista chegue a ser contratado para estar dando essas oficinas e quais são as outras contratações para além dessas oficinas que é por meio da cultura. Conta pra gente. Vamos lá. A gente tem na secretaria 2 credenciamentos abertos, né? Esse credenciamento, um é de artistas, então todo artista que tem interesse em prestar serviço para a Prefeitura Municipal, pode ser na área de música, de dança, de teatro, de palestras, né, voltadas para a cultura, literárias, né? Turismo também, técnico de som e de luz para operar lá no Teatro Galpão. Hoje a gente tem o cinema itinerante também, que é operado por técnico de som e luz. Então, essas pessoas que têm o interesse de prestar esse serviço para a Prefeitura de Pinda, não só para o Departamento de Cultura, às vezes até para o Departamento de Esportes, né, de Comunicação e Eventos, Secretaria de Educação, todos são contratados através da cultura, né, do Departamento de Cultura. Então, esse credenciamento ele fica aberto durante 12 meses. Né? A pessoa pode entrar num DOC da Prefeitura e se credenciar a qualquer momento. Né? Lá tem o edital com a relação de todos os documentos que a pessoa precisa apresentar e a comprovação também de que ela realiza aquela ação, né? Aquela atividade, que ela está apta para realizar aquela atividade. Então, ela apresenta lá toda a documentação dela e, a cada 15 dias, a gente analisa todos os documentos que são entregues e a gente habilita ou não aquela pessoa. Se estiver faltando algum documento, a gente entra em contato, informa direitinho o que precisa estar acrescentando e vai orientando também. Isso é tanto para os artistas quanto para os oficineiros. Né? Então, quem tiver interesse em realizar alguma oficina cultural no município, é a mesma coisa, só que é um credenciamento para oficinas culturais, também através do sistema UNDOC da Prefeitura. E essas inscrições estão lá no site da Prefeitura, na aba Secretarias, Secretaria de Cultura e Turismo, né? E você rola a página lá da Prefeitura, você encontra lá esses 2 credenciamentos. Né? É importante falar isso, né? Qual é o caminho para você estar chegando. E se tiver dúvida também, é só chegar na cultura, né, Rebeca? O pessoal agiliza ali. Sim, a gente está lá à disposição, né, para qualquer dúvida, tanto na secretaria, pessoalmente, quanto por telefone também. O telefone lá é 3642-1080. E uma coisa legal é que não são só nas oficinas, como a Rebeca acabou de falar. Semana passada a gente trouxe a Silvinha da Feira da Vila aqui e ela falou que, inclusive, na Feira da Vila, muitos dos artistas que se apresentam, eles vêm também desse cadastramento. Então, você tem a oportunidade de estar em diversos espaços culturais aqui em Pinda. É muito bom esse edital. Tá bem completo, tem várias áreas diferentes. Então, dá uma olhadinha lá, vê se você se encaixa, se inscreve e vem fazer cultura aqui em Pinda. Né? O que é legal nesse edital é que ele não tem um prazo, né? Ele fica aberto por esses 12 meses, né? Então, normalmente os editais, eles ficavam por 45 dias. Quem se inscreveu naqueles 45 dias, ok. Quem não se inscreveu tinha que esperar mais um ano para se inscrever. Esse não. Ele dá oportunidade para a pessoa, em qualquer momento, né, ao longo desses 12 meses, que tiver interesse, poder se inscrever. E é o que você falou, né? A Feira da Vila, ela é uma ação que ela é realizada com apoio da Prefeitura, não é a Prefeitura que realiza. E a gente pode estar utilizando esse credenciamento para chamar esses artistas, né? E oficineiros também, quando solicitam oficina. E não só para festas assim como a Feira da Vila. Qualquer festa de bairro, né? Se uma igreja solicita uma apresentação cultural, é através desse credenciamento que a gente faz a contratação. Então, qualquer prestação de serviço que seja feita pela Prefeitura na área da cultura, a pessoa tem que estar credenciada ali. E é importante falar também que não é porque você está credenciado que você vai ser chamado, né? O Rebeca vai da demanda dos lugares que estão solicitando esses oficineiros, né?
Com certeza. A gente faz ali uma planilha, né? Então, no primeiro momento, os primeiros 15 dias foi através do sorteio, né? Os primeiros inscritos a gente sorteou e fez uma classificação, né? Vamos lá, tiveram 10 inscritos, a gente fez de 1 a 10. A partir daí, conforme a pessoa vai se inscrevendo e sendo habilitada, ela vai entrando na sequência. Então, a gente vai sempre chamando na sequência dessa planilha, né? Então, por exemplo, uma contação de história. A gente tem ali 10 pessoas que fazem contação de história. Para cada contrato, a gente vai chamando uma pessoa, né? Dando oportunidade para todos. Muito bom, muito bom. Bom, eu acredito que a gente conseguiu dar uma pincelada em várias coisas. Se deixasse, eu acho que daria para ficar uns 3 dias aqui conversando sobre as atividades culturais aqui na cidade. Mas como a gente não tem tanto tempo, eu gostaria de agradecer por você ter disponibilizado um tempo para estar aqui com a gente, para gravar, contar um pouco mais da sua história, contar sobre as suas atividades culturais. Né, Angelita, você gostaria de finalizar também? Eu quero agradecer, né, a participação da Rebeca aqui, ter atendido nossa solicitação. Né? Estamos começando com esse projeto e ela veio aqui participar com a gente. E eu quero convidar você, Rebeca, quer pontuar alguma coisa para estar fechando o nosso encontro? Quer contar, convidar pessoal para alguma coisa? Gostaria de convidar todos vocês, né? No dia 26 agora de julho, a gente vai ter às 10 horas da manhã um cortejo cultural saindo lá do museu, né? Ele vai passar pelos principais prédios ali da cidade, contando um pouquinho da história de Pinda através desses prédios, o material contado pelo imaterial, é o cortejo, né? Então, a gente vai, a partir dos nossos patrimônios materiais, com os nossos patrimônios imateriais, que são os nossos artistas, contar um pouquinho da da história de Pinda e também falar um pouquinho da nossa cultura. Na sequência, a gente tem de 1 a 3 de agosto o Rural Pride acontecendo lá no Hotel Fazenda Pé da Serra, né? Ele traz uma programação diversificada, né, com exposição de carros, motos personalizadas, shows de rock. É um evento também que acontece com o apoio da prefeitura, né, e também a gente utiliza o credenciamento quando é realizada a contratação de algum artista. Depois de 7 a 9, a gente vai ter o terceiro Flipinda, acontecendo ali no Armazém da Lagoa. Então, já convidar, né, todos os ouvintes para participarem dessa grande festa literária realizada ali pela Academia Pindamonhangabense de Letras, também com o apoio da Prefeitura, da Tribuna do Norte, do Conselho de Cultura, né? Então, convidá-los para a participação nessa grande festa. E a gente vai ter, esse ano, a nossa Corporação Musical Euterpe está fazendo 200 anos. Né? Então, a gente vai ter agora, no dia 31 de julho, a entrega da sede da Corporação Musical Euterpe. Pela primeira vez, nesses 200 anos, ela vai ter uma sede própria. Né? E depois, no dia 22 de agosto, a gente tem o grande dia do aniversário de 200 anos, com uma programação que está muito linda, que vai acontecer também lá no Colonial Plaza Hotel. Então, estão todos convidados. Muito legal. Muito obrigado mesmo, Rebeca. Pinda é incrível, né? Uma cidade de protagonismo, uma cidade de vanguarda, e espero que a gente continue caminhando, traga cada vez mais novidades, mais oportunidades para os nossos fazedores de cultura, que como é o objetivo também desse podcast, para a gente conseguir manter a cultura viva aqui em Pindamonhangaba. Eu quero contar também que a ideia do podcast surgiu a partir da grande agenda que tem de eventos promovidos pela cultura e outros, né? E as pessoas não ficam sabendo ou ficam sabendo depois. E por isso o nome do podcast Tá Sabendo. E não perca as nossas, né, acompanha nossas páginas para estar sabendo e acompanhando os eventos que tem na cidade. Porque como a Rebeca contou aqui um pouquinho, tem muita coisa ainda para acontecer durante o ano, né? É isso aí. Muito obrigado, gente. Até semana que vem. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada.